Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar de Copa do Brasil 2024. Tá encerrada essa primeira perna aí de jogos da primeira fase. A primeira fase ainda vai ter muito jogo pela frente, 20 jogos na próxima semana. E nessa semana já tivemos os primeiros 20 classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Bora para a tabela de resultados. O Porto Velho venceu o Remo na terça-feira por 1-0. Foi o primeiro favorito, grande equipe brasileira, a ser eliminada, e inclusive foi a primeira eliminada, o clube do Remo. O Botafogo venceu o Nova Venécia por 2-1 no Espírito Santo e avançou para a segunda fase. Real Brasília bateu o São Raimundo por 2-1 já na quarta-feira. Ipiranga e River empataram por 1-1, deu Ipiranga na próxima fase. O Retrô venceu o Manauara em Manaus 2-1. Na grande surpresa da primeira fase, Souza venceu o Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro está eliminado com 2 gols aí do Danilo Bala na reta final do jogo lá no Marizão. Cruzeiro fora da Copa do Brasil e o Souza está classificado. O Anápolis venceu a Tombense por 1-0. No Jonas Duarte, o Brasiliense despachou o Itabaiana, vencendo por 1-0. 13 e ABC empataram por 1-1. O ABC está classificado. Audax e Portuguesa 0-0. A Portuguesa avançou graças ao empate. Todo visitante tem essa vantagem. O Bahia meteu a maior goleada da primeira fase da Copa do Brasil, 4-0 para cima do Motoclube. Bahia honrando sua condição de um dos bons favoritos da temporada 2024, também na Copa do Brasil, né? No estádio Zerão, o Amazonas venceu o Independente por 1-0, também favorito no confronto avançando. O Capital meteu 2-1 no Tocantinópolis no confronto interno do Tocantins. O América de Natal bateu o Costa Rica 2-1, o São Luís venceu o Ituano 2-1. O Cuiabá meteu 4-1 no Real Noroeste já nessa quinta-feira. Detalhe, esse jogo estava marcado para quarta-feira, 9h30 da noite, mas em virtude das fortes chuvas que caíram na cidade de Águia Branca, no Espírito Santo, o jogo foi adiado, o gramado ficou numa situação muito deteriorada, e o curioso é que nessa quinta-feira também choveu muito por lá, o gramado ficou 3 vezes pior, mas aí o jogo rolou, e o Cuiabá venceu por 4-1. O CRB eliminou o Rio Branco 0-0 avançando, o Atlético Goianiense bateu o União Rondonópolis 3-1, e finalmente nos jogos de quinta-feira, Corinthians 3-0 no Cianorte, grande atuação do Corinthians aí, com destaque para o Wesley, o Pedro Henrique jogando, o Ângelo Romero marcando de novo, grande atuação do Timão. Grande partida do Garro mais uma vez, e o Águia de Marabá meteu 3-2 no Coritiba, mais uma grande surpresa da primeira fase da Copa do Brasil. Além do Cruzeiro, o Curitiba e o Remo também sendo eliminados, foram notícias surpreendentes. E claro, os jogos da semana que vem são mais 20 pela frente, Atlético contra Volta Redonda, Iguatu contra Juventude lá no Morenão. Vai ter Marcílio Dias contra Vasco da Gama. Marcílio muito bem no Campeonato Catarinense, vai ser um adversário duro. Olaria contra São Bernardo, daí saiu o adversário do Corinthians, ou o time do Rio de Janeiro, ou o time do ABC Paulista. Maringá contra América Mineiro, tem Itabuna contra Nova Iguaçu. Jogos de quarta-feira, Muricy contra Confiança, Petrolina e Cascavel, Maranhão contra Ferroviário, o Inter estreia contra o Asa, Portuguesa Santista e Caxias, Vila Nova e Aparecidense, Sampaio e Brusque, Água Santa e Jacuipense, Trem contra Sport, Operário de Campo Grande contra Operário de Ponta Grossa, o Maitá contra Sampaio Correia, Operário versus Criciúma, Fluminense contra Fortaleza e fechando Ji-Paraná contra o Paysandu. Vamos nessa pro chaveamento. O Souza eliminou o Cruzeiro vencendo por 2-0, avançando o Souza só na expectativa do adversário entre Petrolina e Cascavel. Cruzeiro eliminado. Anápolis e Botafogo de Ribeirão Preto vão se enfrentar na segunda fase. O Anápolis tirou a Tombense, o Botafogo tirou o Nova Venécia. Mais chaveamentos, o Corinthians enfiou 3-0 no Cianorte e espera o vencedor de Olaria e São Bernardo na segunda fase. O Maitá contra Sampaio Correia, daí sai o adversário de Maranhão ou Ferroviário. Fluminense do Piauí, Fortaleza se enfrentam, daí sai o adversário do Retrô, que venceu o Manauara na quarta-feira. O Remo foi eliminado pelo Porto Velho, que avança para enfrentar o Ipiranga de Erechim, que conseguiu eliminar o River, foi bem difícil, empatou lá no Albertão e avançando. Teremos Cuiabá e Portuguesa na segunda fase. Portuguesa tirou o Audax e o Cuiabá meteu 4-1 no Real Noroeste, com o campo totalmente encharcado. O ABC avançou de fase, tirou 13 e fica na expectativa entre Sampaio de Roraima e o Brusque. Maringá e América Mineiro
vão se enfrentar na semana que vem. Quem passar daí pega o Amazonas, que eliminou o Independente do Amapá. Operário de Campo Grande contra o Operário de Ponta Grossa. Daí vai sair o adversário de Vila Nova ou Aparecidense. O Bahia aplicou a maior goleada da primeira fase até aqui, 4-0 no Motoclube, e fica na expectativa do seu adversário, Portuguesa Santista ou Caxias. Trem Esporte se enfrentam semana que vem, jogo na próxima semana também entre Murici e Confiança. Esses vencedores vão se enfrentar na segunda fase. Marcílio Dias contra Vasco da Gama. O vencedor vai enfrentar Água Santa ou Jacuipense. São Luís tirou o Ituano vencendo por 2-1 e vai enfrentar o América de Natal na próxima fase, que eliminou o Costa Rica. 2 vitórias aí por 2-1. Atlético Goianiense meteu 3-1 no União Rondonópolis e vai enfrentar o Real Brasília na próxima fase. São Raimundo e União Rondonópolis foram eliminados. CRB 0-0 com Rio Branco. O CRB avança, espera o vencedor de Atletique e Volta Redonda. Águia de Marabá eliminou o Coritiba, uma das surpresas da primeira fase, e vai enfrentar o Capital. Teremos Águia de Marabá versus Capital na segunda fase, Capital do Tocantins. Operário e Criciúma se enfrentam semana que vem, o vencedor enfrenta o Brasiliense na segunda fase. O time de Brasília eliminou o Itabaiana do Sergipe. Semana que vem tem Asa e Internacional e também Itabuna e Nova Iguaçu. Os vencedores vão se enfrentar na segunda fase. Fechando, o Iguatu contra Juventude de Paraná e Paysandu, 2 jogos na próxima semana. E esse foi o resumo da Copa do Brasil 2024. A primeira metade já foi da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Até a semana que vem com mais detalhes da Copa do Brasil. Um grande abraço!